Dentro da nossa cabeça existe o material mais complexo que já se descobriu no universo. E a parte mais estranha, a maior parte dele opera em total segredo, agindo, na verdade, sem a nossa permissão. Olha, essa frase do Pink Floyd, que o autor usa no livro, resume perfeitamente o mistério. É aquela sensação, que talvez já seja familiar, de que as nossas ações e até os nossos pensamentos, às vezes parecem vir de um lugar totalmente desconhecido. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai explorar aqui. Se a nossa parte consciente é só uma fraçãozinha do todo, quem ou o que está realmente tomando as decisões lá nos bastidores? Este é o peso aproximado do cérebro humano, 1,3 kg de um material que tem a consistência de gelatina, mas que abriga mais conexões num único centímetro cúbico do que o número de estrelas na nossa galáxia. É simplesmente a maquinaria por trás de toda a operação. E aqui a gente chega na metáfora principal. A consciência, o nosso eu, acha que está no volante, mas na verdade é só um passageiro. A viagem toda é conduzida por uma maquinaria imensa e invisível que opera bem abaixo da superfície. Então, vamos começar com a primeira grande revelação. O que a gente vê não é a realidade pura e simples. É uma história cuidadosamente construída pelo nosso cérebro e que está cheia de atalhos e edições. A nossa intuição diz que a visão é tipo uma câmera de vídeo, sabe? Que captura tudo com precisão. Só que a verdade é bem diferente. E dá para provar isso agora mesmo. É só fazer o teste. Em um certo ponto, o ponto preto some. Ele simplesmente desaparece porque caiu no ponto cego, uma área na retina sem fotorreceptores. Mas o que é realmente interessante não é o que desaparece, e sim o que o cérebro faz em seguida. Ninguém percebe um buraco na visão, né? Em vez disso, o cérebro pega o padrão branco que está em volta e simplesmente preenche aquele espaço. Ele literalmente inventa informação para nos dar a ilusão de um mundo completo, contínuo. E isso vai ainda mais longe. Não é só que o cérebro preenche lacunas, ele também ignora a maior parte do que está bem na nossa frente. Esse fenômeno tem um nome: cegueira à mudança. Em experimentos clássicos, as pessoas não notaram quando o ator principal de uma cena foi trocado por outra pessoa no meio da conversa, ou quando o pesquisador que estava dando uma informação foi substituído bem na frente delas. O ponto é o seguinte: o cérebro não está gravando a realidade. Ele só captura o mínimo necessário e só preenche os detalhes quando precisa. Ok, se a nossa percepção da realidade já é uma construção, o que dizer então das nossas decisões? Acontece que esse motorista invisível também está no volante na hora que a gente escolhe, deseja e age. Vamos pegar um exemplo clássico sobre atração. Num estudo, pediram a um grupo de homens para avaliar o quão atraentes eram mulheres em fotografias. Só que tinha um truque. Os homens se sentiram bem mais atraídos pelas mulheres com as pupilas dilatadas, um sinal biológico de interesse. Mas o curioso é que quando perguntaram o porquê da escolha, nenhum deles soube explicar. A escolha consciente não era deles, era do programa inconsciente, que foi moldado por milhões de anos de evolução. Outra força invisível é o nosso, digamos, amor próprio, que se manifesta de umas formas bem estranhas. A gente tem uma tendência a gostar mais de coisas que nos lembram de nós mesmos, mesmo que seja de uma maneira totalmente superficial. E esse slide ilustra o quão bizarro isso pode ser. Estudos descobriram correlações estatísticas entre os nomes das pessoas e as profissões delas. Pessoas chamadas Denise ou Dennis, por exemplo, são desproporcionalmente mais propensas a se tornarem dentistas. Claro, não é destino, mas é uma leve influência inconsciente que, em grande escala, se torna visível nos dados. Mas será que dá para medir o momento exato em que o inconsciente entende algo antes da gente? Pois é, um famoso experimento com um jogo de cartas fez exatamente isso. Os participantes tiravam cartas de baralhos bons, que davam lucro, e ruins, que davam prejuízo. O corpo deles, medido pelo suor nas mãos, começava a ficar ansioso com os baralhos ruins depois de apenas 10 cartas. Mas a mente consciente só conseguiu verbalizar, explicar o padrão muito tempo depois. Esse tal de pressentimento, na verdade, é o cérebro inconsciente soando alarme. Certo, se o inconsciente faz tanto trabalho, constrói a realidade, guia as decisões, qual é o papel da consciência, afinal? Ela é só uma espectadora inútil? A resposta é não, de jeito nenhum. A consciência tem um papel fundamental. Ela é tipo o CEO de uma grande empresa. Não está ali na operação do dia a dia, mas define a direção, os objetivos e as metas de longo prazo.
É só pensar em como a gente aprende uma nova habilidade. No começo, para jogar tênis, por exemplo, cada movimento exige um esforço consciente total. Com a prática, o cérebro treina o sistema que começa a religar os circuitos. Com o tempo, a habilidade vira automática, rápida e inconsciente. E na maestria, pensar conscientemente sobre o que se está fazendo, na verdade, só atrapalha. Isso tudo nos leva a uma última ideia, que talvez seja a mais profunda de todas. Se o nosso mundo interno é tão filtrado e construído, o que isso significa sobre o mundo lá fora? Bom, existe um conceito na biologia chamado Umwelt. Ele se refere à realidade sensorial única de cada criatura, a pequena fatia da realidade objetiva que os sensores daquele ser vivo conseguem captar. A nossa realidade é construída a partir da luz visível. A de uma abelha, por outro lado, inclui a luz ultravioleta, o que permite que ela veja padrões nas flores que para nós são invisíveis. A de uma cascavel é um mundo de assinaturas de calor, e a de um carrapato é basicamente calor e cheiro. Nenhuma dessas realidades é mais real que a outra. São apenas umwelts diferentes. E essa é a ideia final que fica. A intuição de que a nossa consciência está no comando de tudo é uma ilusão, assim como a antiga ideia de que a Terra era o centro do universo. Mas reconhecer isso não diminui a gente, pelo contrário, abre a mente para um universo tanto interno quanto externo, muito, mas muito mais vasto e misterioso do que a gente poderia imaginar.